Perfeito, Daniel. Como você mesmo falou, esse alerta divulgado pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, através da Secretaria de Agricultura e Pecuária aqui de Cachoeira do Sul, numa análise feita pela Inspetoria Veterinária aqui do município, detectou dois focos de raiva aqui no interior de Cachoeira do Sul, em duas propriedades que ficam bem próximas do município de Caçapava do Sul. Isso, de certa forma, cria um alerta, principalmente para os produtores e criadores de rebanhos aqui da região central do estado do Rio Grande do Sul. Vou conversar com o Marivaldo Fernandes, responsável aqui também pela inspetoria, para explicar mais ou menos esse caso, Marivaldo, que aconteceu no interior de Cachoeira. É uma situação para se preocupar? Qual o cenário atual se tratando da raiva que volta a aparecer aqui em Cachoeira do Sul? Bom dia. Bom dia. Bom, eu aproveito a oportunidade assim para falar sobre esse foco. Na realidade, é um foco só aqui, né? Como são duas propriedades e a distância de 5 quilômetros, é considerado um foco só de raiva herbívora, né? E esse foco ele já está controlado. O pessoal do núcleo da raiva veio até Cachoeira para fazer esse trabalho. Mas assim é importante que o produtor colabore também para a eliminação total desse foco, porque ele é importante o produtor, em primeiro lugar, vacinar os seus animais. Esse foco ele está localizado na região de Irapuá, distrito de Capanezinho, divisa com Caçapava do Sul. Então é importante o pessoal daquela localidade ali vacinarem os seus animais, seus bovinos e equinos contra a raiva herbívora. Ok. Vocês se depararam com essa situação, esse foco de raiva aqui em Cachoeira do Sul. Como é que foi essa identificação desse tipo de situação? Como partiu esse processo? O produtor veio até a inspetoria e notificou que os seus animais estavam com sintoma de raiva herbívora. A partir desse momento, a inspetoria foi até o local, fez a coleta do material para os exames e deu positivo. Tá certo, Marivaldo. É importante a gente destacar porque não é uma situação muito comum aqui. A gente sabe que a raiva, de certa forma, ela é controlada no Rio Grande do Sul. Sim. Mas quais os sintomas iniciais? Talvez aquele produtor que talvez não vacinou ou retardou esse tipo de vacinação, que ele pode identificar para não ser pego de surpresa com uma situação acontecendo no rebanho dele. Sim, é importante o produtor, principalmente dessa região onde tem o foco, eu faço um apelo aos produtores que eles procurem na sua propriedade, que ninguém mais do que eles conhecem a propriedade, os refúgios dos morcegos, ou seja, furnas nas matas onde os morcegos podem se encontrarem. Isso é muito importante para nós. No momento que o produtor encontrar os refúgios, eles devem comunicar à inspetoria, a inspetoria vai até lá fazer o reconhecimento, se é o morcego hematófago, né? Porque existem dois tipos de morcego, o hematófago e o outro insetívoro e frugívoro, que até esses dois últimos são protegidos por lei e não podem ser, eles não podem matar eles, né? Então esses morcegos só podem ser afugentados no caso. Somente os hematófagos, sim, esses sim que devem ser combatidos, mas pela uma equipe da raiva, né, aqui do estado. Tá certo, Marivaldo. Sobre essas duas tipagens de morcegos, se ele é o prejudicial, qual o sintoma do gado, os primeiros sintomas de uma situação de raiva? Os primeiros sintomas desses animais é a forma paralítica. Ele vai perder os movimentos dos membros posteriores, né? O animal, se diz popularmente, o produtor conhece quando os animais não conseguem caminhar, né? Então eles ficam deitados e levam de 3 a 6 dias, eles acabam morrendo. Ok, Marivaldo, tem um cronograma da inspetoria aqui de Cachoeira do Sul que ela indica um calendário de vacinação, como é feito isso
para o produtor seguir à risca essa situação, não só da raiva, como em outras tantas situações? Tem um calendário específico? Sim, a vacina da raiva ela é importante para os primo-vacinados, ou seja, aqueles que é feito pela primeira vez a vacina, principalmente terneiros, deve ser feito o reforço. Faz-se uma dose, 21 dias a 30 dias após, faz a segunda dose e depois a revacinação anual. Tá certo. Uma situação do cenário no Rio Grande do Sul, se tratando de raiva, é especificamente aqui na região central ou tem uma outra região que está com esse alerta da raiva? Existem outras regiões, né? Mas Cachoeira, como cuida só do município aqui, e está fazendo esse alerta aos produtores. Tá certo, Marivaldo. Para a gente encerrar, a raiva, ela, de certa forma, ela atinge praticamente só o rebanho, o gado, né? Outra situação não se apresenta. Não, também equinos, deve-se vacinar bovinos e equinos também. Todos os animais mamíferos podem ser acometidos pela raiva, mas nesse momento a gente está indicando a vacinação de bovinos e equinos. Também eu acho assim importante também que além da região do Irapuá ali, também o Piquiri, a Vila Vargas, essas regiões ficam da BR-290 para lá. Seria importante nesse momento fazer a vacinação. Tá certo, Marivaldo. Importante esse recado deixado aqui pela Inspetoria Veterinária sobre a situação da raiva, esse foco encontrado aqui no interior de Cachoeira do Sul, próximo ao município de Caçapava do Sul. Inclusive, na semana passada, Daniel, nós falamos sobre o carrapato aqui no Rio Grande do Sul. E a gente colocou também a região central, a região da fronteira, como um cenário, um ambiente propício para a inserção do carrapato e até mesmo da força que ele atua, principalmente contra os remédios específicos nessa situação. E aí na semana passada, ainda na quinta-feira, ali no final, perto do final de semana, essa notícia desse foco de raiva aqui em Cachoeira do Sul, no interior, que rapidamente foi identificado e controlado pela Inspetoria Veterinária. O recado que fica é para o produtor do interior que fique atento ao calendário do cronograma de vacinação e qualquer dúvida, a Inspetoria Veterinária está à disposição, tá certo? Volto com você aí no estúdio.